Uma bruxa geralmente é retratada no imaginário popular como uma mulher feia, com nariz grande e com rugas por todo o corpo. Manipuladora de magia negra, ela é dotada de uma gargalhada terrível. É também muito popularizada como a imagem de uma mulher sentada sobre uma vassoura voadora, mas também são vistas como mulheres sábias detentoras de conhecimentos sobre a natureza e da magia. Existia uma época na antiguidade chamada de Idade das Trevas, um período medieval que durou 10 séculos. Nessa época, bruxas e feiticeiros eram caçados pela Santa Inquisição religiosa da Igreja, deixando marcas de terror e perseguições gravadas a ferro e fogo na Península Ibérica. A caça às bruxas e feiticeiros e às pessoas que supostamente teriam um pacto com o diabo era tão feroz e violento que ficou conhecido não apenas nos livros da Igreja Católica, mas também no inconsciente coletivo dos habitantes naquela região. A cidade de Évora, localizada em Portugal, ficou conhecida e marcada como a cidade de uma grande bruxa conhecida até os tempos atuais, como a Bruxa de Évora. Essa cidade ficou conhecida onde a força da Inquisição se fez mais presente, por ser uma terra consagrada ao sobrenatural e à feitiçaria. Assista esse vídeo até o final e tire suas próprias conclusões, mas antes já deixe seu like para que não se esqueça durante o vídeo, ative o sino de notificações e se inscreva se ainda não for inscrito. A Santa Inquisição era dirigida pela Igreja Católica Romana e foi criada no século XIII, durante a Idade Média. Era uma espécie de tribunal religioso que condenava todos aqueles que eram contra os preceitos pregados pela Igreja Católica, ou eram considerados uma ameaça às doutrinas. Eles eram denunciados, perseguidos, julgados e condenados. Às vezes até eram queimados vivos na praça pública. A pena mais leve era a prisão temporária ou perpétua. 200 anos depois de Cristo, no século III, viveu uma mulher na cidade de Évora, em Portugal. Era conhecida como a Bruxa de Évora, também conhecida por Moura Torta. Segundo os estudiosos, a bruxa era descendente dos mouros, que vivia ao norte da África. Praticantes do Islã, a religião muçulmana, este povo naquela época teria invadido a Península Ibérica, uma região situada ao sudoeste da Europa. A história conta que a poderosa bruxa andava pelas redondezas da cidade, com um mocho nas costas, e nas noites frias de inverno sempre tocava sua harpa. A bruxa era morena, diferenciava das portuguesas, que eram brancas. Ela era fluente nos idiomas árabe e português. Apesar de temida, as pessoas sempre buscavam conhecer os poderes dessa bruxa. Seus feitiços, sortilégios, banhos, amarrações e conjuros, com finalidade de obter cura, proteção e sucesso no amor e na vida. Naquela época, até mesmo os gatos eram mal vistos. Eles eram acusados de demônios, pois eles perambulavam somente ao anoitecer, razão que quase fez a bruxa ser queimada viva, sob a acusação de que ela entrava na casa do reverendo em forma de gato preto. A bruxa era dotada de conhecimento, mesmo naquela época quando a maioria das pessoas não sabiam ler. A Moura Torta falava em árabe, português e o latim, e também lia o Alcorão. Tirava a sorte nas areias, nas estrelas e faziam feitiços e curas. Ela teria sido a mestre de um dos bruxos mais conhecidos ao redor do mundo, Cipriano de Antiquá, que mais tarde se converteu ao cristianismo, se tornando santo e ficando conhecido como São Cipriano. A história conta que a bruxa manipulava os poderes das trevas, considerada a magia das sombras. Sem critérios éticos, associava-se com entidades não humanas e pouco confiáveis, como demônios, gênios, formas de pensamento, elementais e também espíritos de pessoas já falecidas. A bruxa ficou famosa porque ela dominava todas as artes obscuras. Há relatos de que a bruxa voava literalmente numa vassoura, já outros dizem que a Moura Torta voava num bode preto, acompanhada por um veado e um javali alados.
Muitos animais, como lebres e raposas, saíam das tocas para saudar a bruxa dando guijos. A história conta que ela também tinha contato com seres diferentes, como os sinocéfalos, que seriam homens com cabeça de cães. Ao contrário do que pensa, a bruxa frequentava procissões, ia à capela e rezava junto às estátuas do portal. Quando ela só estava, somente os mendigos e os leprosos permaneciam. Eles soavam seus guizos saudando a bruxa com dignidade, e ela lhes oferecia ungüentos para seus males, davam-lhes bênção e recitavam fórmulas de cura. A bruxa, que era serva do diabo, sempre que podia ensinavam pessoas ao conhecimento da magia negra e dos saberes ocultos. Não se sabe ao certo qual seria o seu fim, apesar de ela nunca ter sido pega pela Santa Inquisição. Segundo os relatos dos habitantes, ela simplesmente sumiu. Outros dizem que ela teria se transformado em um fantasma, e até os dias de hoje, muitos alegam ter contato com a bruxa de Évora, um espírito obscuro. Mas agora gostaria de saber o que você acha disso. Será que essa bruxa existiu mesmo? Ou essa história toda é somente uma fantasia criada pelos povos antigos daquela época? Deixe aí nos comentários que eu quero saber da sua opinião. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.